Bom, na aula 2 a gente vai falar sobre o mercado de trabalho da tatuagem. Para quem tá vendo esse vídeo, não sei se vocês têm a intenção de trabalhar profissionalmente com a tatuagem, se vocês vão fazer por hobby, mas é sempre interessante a gente entender onde a tatuagem se encaixa no mercado e como você cria uma autonomia financeira com a tatuagem. O investimento inicial para você começar a tatuar, ele costuma ser alto, até porque os materiais que você vai precisar para os procedimentos, eles são caros. A máquina de tatuagem tem um valor alto, os cabos que você vai usar, a fonte, tudo que a gente usa para fazer a sessão tem que ser descartado depois porque a gente mexe com sangue. Então, você tem muito gasto, a princípio, com esses materiais. Tudo que você for usar na sessão, você vai ter que jogar fora, você vai ter que descartar de forma certa. Toda sessão, toda tatuagem, todos os materiais são novos, né? Para isso, é sempre bom, eu indico, juntar um dinheiro, ter uma segurança financeira para começar. Até porque, às vezes, não acaba valendo a pena você gastar dinheiro com um material que não seja tão bom, que não vai durar tanto tempo, que não vai dar tanta qualidade no seu trabalho final. Porque sim, tudo é muito importante na tatuagem quando você vai executar ela. A máquina influencia no resultado final, a fonte influencia e também a energia elétrica que está passando na sua casa, porque as oscilações também podem atrapalhar um pouco no processo. Então é muito importante você ter em vista que você precisa entender a importância disso para ter um trabalho bem feito. O mercado de trabalho da tatuagem, ele é muito variado, até porque nós temos vários estilos diferentes de tatuagem e dependendo do que nós temos no momento vigente, as tatuagens mudam de valor. Isso é muito engraçado porque, como qualquer tipo de arte, a tatuagem ela também está inserida na moda. Então, se a gente pegar 10 anos atrás, as tatuagens que as pessoas procuravam para fazer nos estúdios é totalmente diferente do que as pessoas procuram para fazer hoje. Não que não existam pessoas que queiram fazer tatuagens que todo mundo não faz, isso existe, mas se a gente for pensar no âmbito mais comercial da tatuagem, ela muda muito, ela é muito rotativa. Então temos a época que todo mundo quer fazer uma tatuagem de aquarela, já tivemos a época da tatuagem Maori, enfim. Cada momento diferente do nosso mundo altera o valor desses trabalhos. O valor da tatuagem, ele altera dependendo da demanda e da procura daquilo que você está querendo fazer. Então, a gente pode definir, por exemplo, que hoje, se você for procurar para fazer um orçamento de uma tatuagem que um jogador de futebol fez, você vai pagar um pouco mais caro naquele tipo de trabalho, naquele tipo de arte, porque tem muita procura e as pessoas estão querendo fazer. Então, isso depende muito, até porque o valor de trabalhos artísticos no geral, eles são muito diferentes, depende muito do reconhecimento que esse artista tem e do quanto você está gastando também de material para aplicar essa arte na pessoa. Então, a gente tem que pensar, eu acho que para conseguir definir bem esse nicho, a gente tem que pensar no valor mínimo que você vai cobrar num trabalho, pensando em toda a sua mão de obra, o tempo que você vai demorar para fazer esse trabalho, pensar também no quanto você gastou de material e qual o seu valor diário, quanto o seu trabalho vale por horas, por dia, por semana. Isso é muito de cada um vive uma realidade financeira diferente, mas é bom a gente tentar sempre buscar a partir de números, a partir de gastos, o quanto a sua tatuagem vale e adicionar o valor da sua mão de obra, do seu trabalho artístico. A autonomia financeira na tatuagem, ela demora um pouco para vir, porque você tem que fazer esse investimento inicial. E esse investimento inicial é muito importante para o seu trabalho vingar, para ele enraizar e criar, por exemplo, uma cartela de clientes. Então, não adianta a gente começar a tatuar sem grandes ambições, vamos dizer assim, porque se o seu cliente não gostar do resultado da tatuagem, ou seja, quando ela cicatrizar um mês após a sessão, não tem como você fidelizar ele para ele voltar. Então é muito importante você ter todo esse conhecimento para você entender que o cliente ele vai voltar se ele gostar do seu trabalho e assim chamar outras pessoas para fazer. A tatuagem ela vem muito de indicação. Então, o trabalho que você fez, ele tá ali no braço da pessoa, todos os dias. Todo mundo que conversar com essa pessoa, que se relacionar com essa pessoa, vai ver o seu trabalho. E é assim que você vai disseminando. É um pouco diferente, por exemplo, de você ser um artista visual que vende telas, por exemplo. Porque a tela vai ficar em algum lugar específico. Então,
vai ser as pessoas que passarem por aquele lugar. A arte da tatuagem é o oposto. Você, o seu cliente, é o seu próprio portfólio ambulante que sai divulgando seu trabalho por aí. Visto isso, voltando a falar da autonomia financeira, é muito importante ter esse reconhecimento para daqui a alguns meses você ver que deu esse resultado. Esse dinheiro ele vai voltar para você. É muito importante, até porque, por exemplo, tem muita gente que gosta de tatuar os amigos de graça para testar novas perspectivas da tatu. Isso é muito legal também. Apesar de você ter um prejuízo financeiro, porque você vai gastar um material que você vai perder esse dinheiro, é muito interessante porque às vezes num amigo você tem uma liberdade maior de fazer aquela tatuagem que você realmente gosta, aquele trabalho que você realmente gosta. Porque a gente tem que sempre pensar que existe essa balança. O que o mercado da tatuagem atual está querendo de você e o que você como artista quer vender de tatuagem. Porque normalmente as pessoas elas não aplicam a arte delas exatamente da forma que o mercado de trabalho está pedindo. Por exemplo, se você entrar em qualquer rede social e for procurar por inspirações de tatuagem, você encontra um padrão. Todas as tatuagens, elas são parecidas, elas são iguais. E aí existe o movimento do, sei lá, do traço fino, do maori, do realismo. Pra você se encontrar naquilo, às vezes é um pouco difícil, porque não é todo mundo que sabe fazer um realismo, não é todo mundo que sabe fazer um traço fino. Às vezes você faz uma arte que é só sua. É um pouco mais difícil de você conseguir vender isso, por exemplo, dentro de um ambiente de estúdio comercial, né? Que as pessoas procuram sempre o mesmo tipo de arte. Então é interessante você, às vezes, ter esse gasto de fazer uma tatuagem num amigo que vai topar a sua ideia, pra você conseguir criar um portfólio e as pessoas verem mais o seu trabalho especificamente, né? Com a sua personalidade, não só uma reprodução de algo que já existe. Bom, e a independência criativa já linka nessa parte de autonomia financeira e mercado de trabalho por isso. A gente tem que passar por essas 3 etapas para se encontrar realmente, assim, na tatuagem. A gente tem que passar pelo mercado de trabalho. Então, ser aceito no estúdio às vezes é muito difícil, muito segmentado, panelas muito fechadas para você conseguir se inserir ali dentro. Então, quebrar essa barreira é um trabalhinho, mas é possível. Às vezes, vale a pena, porque eu, por exemplo, comecei fazendo tatuagens de traço mais fino. Isso foi bom pra mim na parte de técnica, porque eu aprendi a aplicar um traço fino de tanto que eu fiz. Mas não necessariamente amava aquilo. Eu fazia porque era o que o mercado de trabalho estava me fornecendo naquele momento. Me serviu como aprendizado técnico, mas hoje em dia eu continuo fazendo esses trabalhos, só que eu não posto mais esses trabalhos. Eu não mostro mais no meu portfólio esse trabalho, porque o meu foco é fazer desenhos autorais. E isso vai muito de cada tatuador, de cada artista. Quando a gente chega na independência criativa, a gente já passou desse processo de mercado de trabalho, autonomia financeira, que é quando a sua tatuagem, ela cobre os gastos e também consegue te fazer investir mais em material. Quanto mais você melhora o seu material, melhor vai ser o seu resultado. Chegando na independência criativa, você consegue vender um desenho totalmente autoral seu, sem as pessoas pedirem modificação, por exemplo, e te procurarem pra fazer um desenho seu e não pra fazer um desenho que ela viu na internet. Essa é a parte mais legal, eu acho, do universo da tatuagem, quando você começa a ver que as pessoas gostam do seu trabalho como um todo e não só de tatuagem.